A gente começar, abre aí comigo em Atos 9. Estou no modelo raiz, sem iPad, vocês estão vendo, né? Escrita à mão. Amém. Enquanto vocês estão abrindo aí, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, por gentileza. Aqui, ó, nosso queridão, lá de Belo Horizonte, não é? Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem mais está nos visitando pela primeira vez? Varredura. Ali, ó, tem uma jovem. Amém. Se tiver mais alguns de mãos abaixadas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Atos 9, a partir do versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Amém? Pessoal, é fato que existem inúmeras pessoas com personalidade diferente. Você já conviveu com pessoas como o pastor Nelson, que são tagarelas e conversam o tempo todo. Mas você já conversou também com pessoas que ficam mais na delas, são mais introspectivas. O problema não são as personalidades diferentes. O problema é quando personalidades extremamente diferentes entram em conflito. O problema é quando você colide com algo que não tem nada a ver com você. O problema é quando você é cruzeirense doente e senta na mesa de um atleticano roxo. E aí tem um outro terceiro que não gosta de futebol, mas que comenta uma coisa de futebol. Aí o lado torcedor choca. O problema é quando você tem uma ideologia política e você senta na mesa de uma pessoa que pensa totalmente diferente e vocês entram no assunto. Por isso, o mundo ou a cultura criou alguns temas, né? Não se discute política, não se discute religião. Porque esses dois temas, eles são temas que entram em colisão. Mas qual é a colisão dentro da ótica bíblica que Deus ministrou no meu coração? Como funciona a colisão? Pode até não parecer novidade, mas é algo que eu tenho batido muito na tecla. É sobre o processo de conversão do homem. Como foi o seu processo de conversão? Como você encontrou Jesus? Você encontrou um Jesus que passou a mão no seu rosto, fez carinho, falou: filhinho, vai mudar tudo, você vai ser uma bênção. Como foi que você começou a caminhada com Deus? E eu começar a falar sobre isso, eu quero trazer a definição de colisão para você dentro do dicionário. Que fala assim: colisão é o embate entre dois ou mais corpos. É uma luta, um conflito, uma divergência, uma discordância extrema. Sabe, querido, quando nós colidimos com algo que está vindo em nossa direção. Para você conseguir suportar uma colisão, você tem que estar preparado, fortalecido. Você tem que ter base, tem que ter chão, tem que ter estrutura. Se você for entrar em um carro, você vai entender que a norma de segurança é o quê? Primeira coisa, colocar o seu cinto de segurança. Se o seu carro tiver um airbag, você está mais seguro ainda, né, Guguinha? Comprou um carro novo, tem airbag? Então você está mais seguro ainda. Porque se bater, tem um airbag que vai evitar o impacto extremo do seu corpo contra ali o painel do carro. Só que tem uma colisão que todo homem um dia vai precisar passar. Quando o caráter dele colide contra o caráter de Deus. Você já teve a sua colisão? Você já bateu de cara assim com Deus quando você estava assim no auge da sua correria, buscando os interesses desse mundo? Quando você fala assim: não, agora eu vou voar, e você está indo, e de repente você entra em confronto com Deus. É como se ele colocasse a mão e falasse: agora não, agora é do meu jeito. O apóstolo Paulo, em Atos 9, ele conseguiu o ápice do seu pseudo-ministério, não é ministério, da sua função. Ele conseguiu cartas para ir atrás e sair prendendo os cristãos.
ele estava indo, ele estava todo empolgado. Mas enquanto ele ia no caminho de Damasco, ele entrou em colisão. Apareceu algo que era maior que a vontade, era maior que o propósito, era maior que a maldade. Apareceu algo que era maior que os interesses dele e colidiu com ele e falou assim: agora não, para. Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida do cristão, querida, ela não é uma vida de uma mãozinha de veludo passando no nosso rosto. A vida de um cristão é uma vida de confronto. Cara, eu convivo com os pastores dessa igreja, assim como também eu sou pastor. Só eu sei quantos interesses pessoais nós gostaríamos de estar correndo atrás. Só eu sei como nós gostaríamos de fazer coisas que nós não fazemos, não por sermos pastores, mas por carregarmos a cruz de Cristo. Só eu sei quantas vezes eu preciso, às vezes, negligenciar a minha família para seguir e fazer algumas coisas, para de repente dar um testemunho melhor, ou pelo menos não dar espaço para as outras pessoas. Só eu sei quantos sonhos eu tive que abrir mão pelas coisas de Deus. A nossa vida, ela precisa ter um choque. Saulo estava indo de boa, com dois ali dos seus guardas, andando com ele assim, e quando eles chegam no caminho de Damasco, uma luz vem assim, e ele ouve o próprio Jesus Cristo falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? O primeiro embate de colisão entre você e Cristo será quando ele falar verdadeiramente quem você é. Amigos não falam quem nós somos. Amigos chegam na gente e falam assim: ô Ralf, você é gente boa demais, cara. Você é um exemplo, você é lindo. Jesus nos chama de lindo também, amém? Mas ele fala quem nós somos de verdade. É quando você vai orar, que você viveu aquele dia atribulado, e você vai orar e você fala assim: cara, como eu sou ruim. É quando você está no culto que o pastor está pregando e você começa a sentir como se fosse aquela dedada aqui, sabe? Você fala: nossa, essa daí. É quando você vai ler a Bíblia e você fala: hoje eu vou ler a Bíblia, e você abre a sua Bíblia e você lê uma coisa e você fala: não, mas isso aqui deve ser para outro dia. É quando você vai para o YouTube ver uma pregação e vem aquela pregação que te confronta ao extremo. A vida do cristão, ela é uma vida de confronto. Detalhe para você: se nos anos que você serve a Deus você está confortado, tem alguma coisa errada. A vida do cristão é uma vida de confronto, não uma vida de conforto. E isso é totalmente diferente. Nós somos confrontados pelas nossas escolhas, nós somos confrontados pelo nosso assunto, nós somos confrontados pela nossa postura, nós somos confrontados por tudo. E mais do que o confronto das pessoas, nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Testifica no coração de alguém isso aí? Há um confronto diário. Se você for casado, você é o mais confrontado de todos. Você é confrontado pela esposa, você é confrontado pelo Espírito Santo, confrontado por família, por todo mundo. E aí as coisas seguem. Olha para você, eu quero trazer para você alguns detalhes aqui super interessantes. Se tiver como, João, joga para a gente o texto aí nas laterais. Eu vou chegar no aspecto daquela chama ali que você vai entender, cara. Isso é algo muito de Deus, que Deus tem gerado no meu coração. 2 Coríntios 6, 14. Abre aí para a gente. Prepara aí, João, que nós vamos jogar uns textos. Fica atento aí, que o horário hoje está escasso. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Querido, isso é fato. Por que essas coisas não dão certo? Porque quando você está em um mundo onde há alguém que crê e alguém que não crê, há um conflito, há um choque de duas realidades. A palavra, ela me garante que as trevas não podem habitar juntamente com a luz. É impossível. É impossível você ter esse tipo de contato. Eu não estou falando hoje de pessoa. Eu estou dando um exemplo, mas não é pessoa. Eu quero te dizer sobre você e a sua natureza terrível, assim como a minha, convivendo com a natureza eterna de Jesus. A colisão é entre o seu caráter e o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é perfeito. O meu caráter, ele é deturpado. A minha vida, ela tem trevas. Jesus é luz.
Por isso que quando nós passamos um tempo convivendo com Jesus, às vezes fica angustiante, porque quanto mais você acha que você está bem, mais você percebe que você não é nada. Quanto mais você acha que você tem intimidade, mais você percebe que você carece da misericórdia. Quanto mais você acha que você é chegado nele, mais você percebe que você não pode abrir mão e não pode acomodar. As trevas, elas não habitam com a luz. Não tem como você querer viver uma vida dupla. Ah, agora eu vou viver com Jesus e nos finais de semana não. Ou eu vou viver um dia sim e um dia e o outro dia não. Vai abrindo aí no Salmo 18, versículo 28. É impossível você ter esse tipo de escolha. Tem pessoas, gente, isso aqui é fato. Tem pessoas que estão vivendo nesse conflito todos os dias. Porque vem que a sua vida está toda errada. E você não vê, não é pelo um aspecto de consciência humana. É porque o próprio Cristo tem trazido isso à sua mente. Salmo 18, 28. Sim. Tu acendes a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Nós precisamos de uma luz que vai confrontar o nosso pecado, amém? Você precisa fazer uma escolha de ter contato diário com Jesus, para você entender verdadeiramente quem você é. Hoje eu cheguei num determinado lugar da cidade para comprar um produto. Não, posso falar, né? Fui comprar uma carne. E aí eu falei com a moça o seguinte: eu quero um valor X dessa carne. E aí ela foi e passou a carne. Só que quando ela passou, deu R$1 a menos do valor. Eu falei, não, pode completar. Quando ela foi passar, ela era tão ruim de medida que ficou R$3 a mais. E aí ela virou e na hora de anotar, por exemplo, vamos supor que deu R$15. Na hora de anotar, ela anotou 12 e olhou para mim e deu um sorrisinho. Falei, para mim não. Falei com ela assim, tira e coloca o valor para mim. Ah, desculpa. Falei, não precisa me pedir desculpa não, só põe o valor certo. Não tem como. Imagina você carregando aquela sacolinha e você pensando assim, nossa, não foi ela que tirou do patrão dela, foi você, que você conhece a palavra. Ah, mas a responsabilidade é da funcionária. Quando você está em luz, cara, você não consegue conviver com essas coisas não. Quando você está em luz, você fica inquieto. Você começa a ficar meio pé atrás. Você fala assim, não dá. O assunto já está mudando nessa roda. Já estão começando a entrar num assunto que não bate com a minha identidade. Já estão indo para um lado que não vai dar certo. Isso aqui vai fugir daquilo que eu quero viver na minha vida. E aí você começa a mudar. Gente, eu vou te falar uma coisa. A glória sempre vai ser de Deus, de todas as coisas que a gente vive, tudo que a gente vive. A glória sempre vai ser de Deus, amém? Mas uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, a alegria tem que ser sua. A glória é dele, mas você venceu as batalhas, fique alegre. Passei pela minha faculdade fazendo psicologia, 54 mulheres na minha sala, sempre tem uma louca que te acha bonito, e sempre tem uma endemoniada, né, muito bonita, que te acha o cara mais bonito do mundo. Mas isso não é justificativa para você pecar não, cara. Sempre tem festa. Tinha calourada da psicologia. Nós ganhávamos dinheiro para fazer festa. E ganhava um monte de coisa. E ganhava tudo. Só não ganhava o meu coração. Porque eu tinha um propósito muito maior do que a psicologia. E isso não é caráter não. Isso é vida com Deus, querido. E não é porque eu sou alguma coisa não. É porque eu entendo o que é a graça e o que é a justiça. E eu sei que o dia que eu escorar na graça, pode ser que a justiça venha sobre mim. E o dia que a justiça vier, a graça já não vai existir mais. O dia que a justiça de Deus vier sobre nós, tem muita gente que está assim, ó, ele está escorando na graça, ele está desse jeito assim, ó. Opa, ele está vivendo uma vida de boa na graça. Não, eu estou na graça. Ah, ele é fiel e justo para me perdoar. Aquele que confessa os seus pecados, afinal de contas, Jesus morreu na cruz. Aí você está lá assim, só que você esquece que no dia que ele voltar, a graça não é que ela vai acabar, mas o efeito dela já vai chegar nos finalmente. E aí vai vir a justiça de Deus. E como você tratou a graça? A luz, ela precisa iluminar suas trevas.
Só que tem gente que está vivendo tanto em trevas, tão em trevas, que ele acredita, ele já está tão cauterizado pelo pecado que ele acaba com a luz. O pecado já cauterizou. E é aí que nós precisamos mudar. Abre aí para mim Mateus 4, versículo 16. Já pode deixar aberto nesse aí, viu, João? Mateus 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Agora vai em Mateus 5, versículo 14. Só virar aí a página. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Próximo versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Vou te dar uma notícia aqui sobre o Evangelho. Sabe por que nós estamos vivendo em um tempo de frieza espiritual? Porque aqueles que eram para ser o verdadeiro outdoor que mostra a direção que leva a Jesus não estão sendo. As nossas boas obras, elas glorificam o Pai que está no céu. Você precisa ser aqui na terra como um outdoor. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: cara, aquela jovem ali, ela tem alguma coisa diferente. Aquele rapaz, ele tem alguma coisa diferente. Por que fulano de tal, ele é assim? Por que quando eu converso com essa pessoa, ela me traz uma paz? Por que aquele cara, ele sempre está alegre? Por que as coisas ruins estão acontecendo, mas nunca tira o sorriso do rosto dele? Por que ele é tão manso? Por que ele é tão humilde? Por que ela tem tanta paciência? Por que existe tanta bondade? Por que aquela pessoa ela tem um domínio próprio tão grande? A gente faz de tudo, oferece tudo, tenta levar para todo lugar, mas ela sempre está focada. O porquê de tanta mudança? As vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai. Você tem que começar a entender que o seu propósito aqui na terra não é só ficar sentado no banco de uma igreja. Que o seu propósito aqui na terra não é só ir para uma célula. O seu propósito na terra é ter vida com Deus. A vida vale muito mais do que a estrutura. Tem pessoas que começam a pedir para ir na célula e falam assim, começa a ver que você é diferente e fala: cara, onde é aquela tal de célula? Você nunca chamou a pessoa para ir na célula, mas a pessoa quer ir na célula, porque ela começa a ver em você uma mudança. O confronto de caráter é importante. Quando Jesus nos encontra, uma das primeiras coisas que Ele faz é confrontar o nosso caráter. Alguns exemplos bíblicos. Em João 4, nós temos o exemplo da mulher samaritana. Quando Jesus encontra com ela, a primeira coisa que Jesus trata ela não é como uma samaritana. Jesus não trata ela com características próprias dela, assim, física. A primeira coisa, quando Jesus traz um tratamento para a vida dela, quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus já traz à tona a questão do adultério. Confronto. Meu primeiro encontro com Jesus, Jesus jogou na minha cara, falou assim: cara, você desiste de tudo, você vai desistir de mim também? A primeira vez. Tem palavras que são, a gente ministra aqui, eu não sou ousado ao ponto de dizer que são palavras boas ou ruins, mas são palavras que estão na palavra. É Bíblia. E Bíblia precisa confrontar. Você precisa começar a mudar lendo na sua casa, começar a mudar ouvindo uma palavra. Jesus olhou para ela e falou assim: olha, volta para o seu marido. Adultério. Em Lucas 19 nós temos a história de Zaqueu. Você acha que Jesus ficou na casa de Zaqueu porque lá tinha a melhor janta? Porque Zaqueu era rico? Você pensa que Jesus ficou lá porque o cara era rico? Porque lá tinha o melhor jantar? Porque o lençol, o edredom que tinha na casa de Zaqueu era melhor do que os dos outros lugares? Não.
Entenda bem, Jesus foi um cara inteligente. Eu vejo isso muito na palavra. Jesus é especialista em confrontar. Jesus foi para aquela casa simplesmente para confrontar o cara, porque a primeira coisa, quando Jesus sentou ali na mesa, que todo mundo ficou ali, o povo falou assim: nossa, mas como que ele senta nessa mesa? Como que ele está andando com esse cara? E aquilo ali para Jesus tanto faz, que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, mas para Zaqueu doeu, porque só a presença de Jesus naquela mesa confrontava ele. Então ele tem uma atitude na hora da colisão entre o caráter de Cristo e o caráter de Zaqueu. Zaqueu dá aquela explosão e fala assim: ó, eu sei muito bem o que vocês estão pensando de mim aqui, então eu vou mostrar que a minha mudança é verdadeira. Vou pegar e vou vender tudo que eu tenho, tudo. Anota aí, mulher, tudo, nós vamos vender tudo. Metade nós vamos dar para os pobres. E se você conhece ou alguém que eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é confronto, isso é colisão. Quando o seu caráter ele entra em atrito com o caráter de Deus. Quando nós temos uma colisão no nosso íntimo, quando o nosso caráter é confrontado, a gente tem que decidir: ou nós vamos mudar, ou nós vamos entrar em uma zona de conforto, do tanto faz. Não, com o tempo. Você precisa ter uma mudança imediata, você precisa chegar num momento de conclusão, falar assim: agora eu viro a chave, eu mudo. Já tinha muitos anos que eu havia convertido. Logo quando eu voltei para João Pinheiro, fui comer um sanduíche no Coelho Lanches, e Jesus estava ali comendo sanduíche também. Pensa em Jesus no Coelho Lanches, pedindo um X coelhinho. Jesus lá no Coelho Lanches pedindo um X coelhinho, lá sentado no balcão e conversando com o coelho. Só que o Jesus que estava lá era um que tinha me emprestado R$50 muito tempo atrás e eu não tinha pagado. Aí eu vi o camarada, cheguei, a primeira coisa que o camarada vira para mim: ô Nelson, quanto tempo? Rapaz, mas eu estou vendo a sua mudança de vida, você mudou demais. Aí eu lembrei dos R$50. Aí eu falei assim: não, esse cara tá de brincadeira. Aí você já pensa na hora, né? A nossa mente é meio assim, rápida, né? Será que esse cara tá falando isso para me pagar ele? Já abri minha carteira, eu lembro que eu tinha na época, vou ser exato para você. Eu tinha um dinheiro na época, eu lembro que eu tirei R$150, não, R$200, minto. Olhei para ele assim com aquela dor no coração, falei assim: ô, lembra aquela vez daquele dinheiro? Não era, na verdade, não foi dinheiro emprestado. Ele me vendeu um controle de videogame e eu lembro que eu não tinha pagado dele. É, do PlayStation 1. Eu lembro, irmão. Você não esquece dívida, a gente não esquece não. O cara fala: eu esqueci. Não, você está mentindo. Você não esquece. A gente não esquece dívida. Não, eu não lembrava. Para com isso, irmão. Deixa Jesus te confrontar. Você lembrava. Você prometeu e não cumpriu. Você comprou e não pagou. É assim que é o evangelho. Você mentiu e você não falou a verdade. Ele te confronta. Você traiu. Já viu alguém esquecer que adulterou? Para, irmão. A gente não esquece essas coisas não. Porque fica aqui, ó. Aí eu falei: não, tá aqui, ó. Você lembra aquele dinheiro daquela vez? Ele falou: lembro. Não, eu tenho que te pagar. Não, eu não vou aceitar. Eu fui, peguei os R$200, coloquei assim. Falei assim: ó, se você não quiser, você joga fora, você faz o que for. Mas eu te dei prejuízo, eu quero te restituir. E dei o dinheiro para ele. Depois eu te dou um endereço para você ligar e perguntar se foi isso, mas foi. Paguei 200. Aí eu tinha um dinheiro, não me empresta dinheiro não, pastor Leandro, depois não deu conta de pagar. E o pastor Leandro, ele não espera eu restituir nele, vai me cobrar os juros. Misericórdia, pastor. Aí eu entreguei, e aí eu lembro que eu comprei um sanduíche, um suco de laranja. Irmão, eu fiquei numa fome, mas eu tive que levar isso para a Jéssica, né? Mas é restituir. Não estou falando que se você deve, você tem que pagar mais, amém? Isso foi uma coisa que eu tive na hora, eu fui confrontado. O caráter de Cristo, ele precisa mudar alguma coisa dentro de você. Você não pode só ler a Bíblia e achar que está tudo de boa. Você tem que olhar para ele e falar: eu tenho que seguir esse cara. Eu tenho que buscar a estatura do varão perfeito. Você não pode nivelar por baixo. Tem gente que chega na gente e fala assim: ai pastor, fulano de tal estava na festa X. Então continua nivelando, olhando para ele, que daqui uns dias você vai estar num lugar pior que ele. Agora, quer nivelar por alto? Olha para a nossa vida. Quer nivelar por alto? Olha para a vida do apóstolo Paulo, que é muito mais alta, está muito além. Quer nivelar por alto? Olha para Jesus, cara. E aí você nivela por alto. Porque quando você olhar para Jesus, você não vai poder falar nada.
porque você nunca vai alcançar. Você vai estar em busca da estatura, mas é difícil. Então aqui Zaqueu, Jesus entra na casa e confronta. Em João 3, nós temos a história de Nicodemos. Pastor, mas Nicodemos não tinha um pecado. Mas Jesus não confronta, não é só pecado. Jesus confronta o ego, Jesus confronta a sabedoria humana, Jesus confronta a inteligência. Nicodemos era extremamente inteligente, sábio de maneira humana. E Jesus vira para ele e o confronto é qual? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Olha o quanto Nicodemos foi confrontado, que ele vira e fala assim: mas como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Como pode um homem fazer essas coisas? Confrontado na sua sabedoria. E dentro do contexto você vai perceber que aquilo mexeu com o cara. O confronto, ele não é só em pecado, é em hábito. Jogar videogame não é pecado, amém? Não é. Mas talvez você tenha um hábito tão violento que você joga muito e tira tempo das coisas de Deus. Você vai ser confrontado. Hábitos também servem para confronto. Eu compartilhei aqui, quinta. Compartilhei. Minha esposa virou para mim. Ai, amor, toda delicada. Amor, você vai para a rua agora? Imprime um boleto para mim. Saca o dinheiro na minha conta e paga para mim. Irmão, isso é a pior coisa que você tem que ouvir quando você está atrasado. Imprime, saca e paga. Falei, e aí o pastor Nelson é bênção, eu sou bênção, né? Sou luz dentro da minha casa. Lá na minha casa é só, tá bom, amorzinho, beijinho e tal. Não. Parecia que eu estava endemoniado. Pelo amor de Deus, o dia que você tiver alguma coisa para me fazer, não fala de última hora não. E ela foi murchando igual o Chaves. E eu não sei o que lá, e não sei o que. Mas aí eu falo, é só para dar uma crescida. Aí eu passei a mão nos negócios e fui. Liguei para ela e falei assim: me manda aí o telefone, o boleto. Irmão, e eu entrei nesse carro. E o Espírito Santo já veio estilo Jesus com Pedro. Aparta de mim, Satanás, seu endemoniado. Sua esposa é seu tesouro, é seu maior ministério. Eu fui escutar umas músicas e deixa queimar. E aí eu pensava comigo, queimar é esse espírito maligno que está no seu coração. E eu, meu Deus, eu vim aqui atender uma senhora, eu estava atendendo ela aqui, atendendo. E aí eu fui entrar, ela veio me contar do casamento dela, com o marido dela que faleceu. Meu marido fazia tudo para mim. Dá não, irmão. Aí eu já corri no computador ali, imprimi o boleto, paguei. Tinha que fazer um depósito na conta dela, fiz. Comprei, na hora de ir embora eu liguei para ela. Oi, meu bem, tudo bem? Tô ótima. Você está precisando de alguma coisa aí em casa? Ela traz isso e aquilo. Passei no supermercado, comprei, peguei um chocolatezinho, né, para dar uma quebrada no clima. Leva um chocolatezinho, aquele orgulho, né, para não pedir perdão, entrei. Ela vem, antes de eu pedir perdão, Jesus veio, né, no formato, minha esposa sendo Jesus, me deu um beijo. Estava doida para você chegar mais cedo. Colisão, irmão. Quando o caráter de Cristo ele entra em conflito com o que tem dentro de você. E não vem falar que você não fica igual eu, não, que tem gente que até pior, tem dia que eu estou pior. Então entra em conflito. Nicodemos teve o conflito humano. E os fariseus, em Mateus 23? Hipócritas, era o que Jesus falava. Olha só, que o fariseu ele defendia um certo nível de verdade. E Jesus olha para os caras que trazem a pseudo-verdade e fala: vocês são hipócritas. Confronto, querido. Gera um conflito. Olha a família de Jesus. Jesus está numa determinada casa, falando do amor, e a família vai lá e bate na porta. Ele está maluco, ele está louco, vamos chamar ele, vamos levar ele embora. Ele vira e fala assim: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Confronto, querido. E esses aqui são a minha mãe e os meus irmãos. Há um confronto diretamente ligado com aquilo que a família pensava a respeito dele naquele momento. Sempre Jesus vai estar fazendo isso. Em João 5 nós temos o exemplo do paralítico, do enfermo do tanque de Betesda. O cara tinha 38 anos, estava doente, Jesus foi e curou o cara. Quando Jesus encontra com o cara no templo, depois da cura, Jesus fala com ele assim: ó, vá, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Jesus confrontou ele, falou assim: ó, pecar, se você pecar, você vai ficar num lugar muito pior do que uma cama.
E não vão ser só 38 anos. Vai e muda o seu caráter. Não é porque você ficou 38 anos numa cama que você é um coitadinho, que nós vamos fazer uma plaquinha, nossa, o exemplo. Não. Só Jesus sabia o que estava no coração daquele cara ali, ó. Vá e não peques mais. A expressão peques mais traz o entendimento de que anteriormente ele estava pecando ou tinha um pecado. Não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então, inúmeros confrontos vão começar a surgir. E existe o confronto maior, que é aquele que tem na nossa vida do que os exemplos. Sem medo de errar. Todo mundo que frequenta uma igreja, todo mundo que lê Bíblia, tem níveis de confrontos provenientes do Espírito Santo. Só que a maioria de nós não acatam esses confrontos, a gente não aceita. Jesus confrontou até no último minuto de vida dele. Ele estava em uma cruz e tinha 2 ladrões ali. Só o fato dele estar morrendo, ele confrontou os 2. Porque ambos sabiam da inocência de Jesus. Tanto que um cita que ele era inocente, mas o outro tem uma atitude totalmente adversa. A colisão. Agora, e essa chama, pastor? O que tem a ver essa chama? Querido, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É bíblico, e dentro do crivo bíblico é fato que nós todos pecamos e que nós temos o pecado em nós. Mas ao longo dos anos eu tenho percebido, existe algo que tem atraído pecadores até a presença de Deus. Tem alguma coisa, é o Espírito Santo, amém? Que convence o homem do seu pecado. Mas existe algo atraindo pessoas. E eu fiz uma reflexão bacana que Deus trouxe para mim em cima da chama. Se você pegar uma chama, acender uma fogueira muito grande aqui, desse tamanho, e você pegar uma folha de papel e colocar fogo nela, e chegar aqui nessa fogueira com essa folha de papel em chamas e jogar, vai ser impossível você me mostrar, enquanto as chamas estiverem queimando, qual é qual. Quando uma chama se choca com a outra, elas não espalham, elas se unificam. Quando o seu caráter se choca contra o de Jesus, se você optar por mudar a sua vida, começa um alinhamento da sua vida com a vida dele. E é aí que as coisas começam a ficar legais para o cristão. Quando você encontra Jesus, que o seu caráter choca com o dele, mas em vez de retroceder, você avança para cima dele, você começa a ter o seu caráter alinhado com o dele. É impossível você separar 2 chamas que se encontram. Se você conseguir unir uma chama com a outra, você não vai conseguir mostrar, essa chama vem disso e aquela vem disso. Porque elas se unem. Nós precisamos unir a chama que está em Deus na chama que há no nosso coração. Pastor, mas eu não tenho chama nenhuma no meu coração. Cara, você tem. Ela pode não ser uma grande chama. Ela pode nem ser uma chama, ela pode ser uma faísca. Mas todo homem tem essa faísca no seu coração. E é essa faísca que tem te atraído para a presença de Deus. Você precisa entrar em colisão hoje com Deus. Você precisa pegar no momento de oração aqui, você precisa permitir que o seu eu entre em colisão com o eu de Jesus. E você faça um paralelo entre o que é trevas e o que é luz. Quando você chegar à conclusão entre o que é trevas e o que é luz, você decide se você tem que abrir mão de uma ou de outra coisa. Porque é impossível servir a 2 senhores, amém? Compreenderam? Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, querido, eu tenho visto a conversão como algo diferente.
Um homem, quando ele diz eu sou um cristão, ele tem que ter muito temor de dizer essa palavra. Você pode a vida toda ficar falando assim, eu sou membro da comunidade Santos Transformados, ou eu sou membro da igreja X. Você pode passar uma vida falando que você é membro de igreja, mas para você falar eu sou cristão, a minha vida é de Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, aí você precisa ter uma convicção muito plena de que realmente você não precisa ter mudado 100%, mas que você está em um processo de mudança. Eu quero desafiar você hoje a colidir o seu eu com o eu de Cristo. Eu quero fazer um desafio para que você colida hoje o seu caráter com o caráter de Cristo. Um desafio para você unir a sua chama, aquilo que está no seu coração, com aquilo que está em Jesus. Começa a refletir aí no seu lugar, começa a trazer uma reflexão sobre tudo isso que foi ministrado hoje. E se o Jesus que você conheceu foi um Jesus que te confrontou ou te deixou no conforto. Jesus nos confronta, a religião nos conforta. Vou repetir mais uma vez para você: Jesus nos confronta, a religião nos conforta. Ela nos faz estagnar, ela nos faz acomodar. Jesus nos faz avançar. Tome a sua cruz e siga-me, amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Cruz, um cordeiro manchado de sangue, culpado por algo que não era seu, transpassado por minhas transgressões. O céu escureceu e a trombeta tocou. Ele morreu, mas o Pai confirmou. Esse é Oh Jesus, quem me comprar. muda tudo, Jesus. Nós queremos ser confrontados. Os céus se abriram, o preço foi pago. Dentre os mortos, ele venceu. Te dou minha vida e tudo que queres, adorarei enquanto viver. Traz à luz, Jesus, tudo aquilo que precisa mudar. Traz à luz, Jesus, aquilo que em nosso coração, Deus, tem trazido tempestade. Traz à luz, Senhor, aquilo que não está alinhado com a Tua palavra. Traz à luz, Espírito Santo de Deus, aquilo que faz com que a minha vida corra em contramão ao Seu Evangelho. Traz à luz, não deixa nada em trevas. Entre em colisão com o nosso caráter. Os céus se abriram. Vem, Jesus. Ele venceu. Traz o teu confronto, Deus.
Espírito Santo de Deus, vem sobre o nosso coração, muda tudo, 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 tudo. Faz valer a sua cruz, Jesus, que está vazia, pois o Redentor vive. Transforma, 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 transforma tudo em nós, tudo em nós. Aleluia. Coloca sua mão sobre o seu coração. Vem, Jesus. Nos redime, Jesus. Nós queremos ser, Deus, redimidos em todo o tempo. Nos mostra. Vem, vem, vem. Me leva à direção. Abre os céus, Jesus. Ele venceu. Entregue a sua vida, querido. E tudo, tudo, tudo. Promova uma colisão, querido, uma colisão. Com a sua mão sobre o seu coração, Espírito Santo de Deus. A palavra nos garante, Deus, que a tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que penetrando no nosso interior, ela faz a divisão, Deus, entre medula, entre ossos, entre corpo, alma e espírito. E se aprofundando em nós, ela consegue identificar a verdadeira intenção do nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu creio que a tua palavra nos garante que o Senhor é o Consolador. Mas como o Senhor é aquele que convence o homem da justiça e do juízo e do seu pecado, eu peço ao Senhor, Deus, que cada um que estiver aqui ou que estiver ouvindo essa palavra, que cada um seja confrontado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, independente do conhecimento bíblico, eu peço ao Senhor, vai agora nas entranhas da alma de cada um que está aqui, inclusive da minha pessoa. Nos mostra agora, através de uma colisão entre o santo e aquilo que é profano ou aquilo que é da carne. Uma colisão entre aquilo que é eterno e aquilo que é natural. Uma colisão entre o espiritual e o natural. Mostra agora todas as áreas
traz a luz sobre a nossa vida. Áreas que vão de encontro à tua palavra e estão totalmente na contramão do evangelho. Áreas da nossa vida que são zonas de conforto. Áreas da nossa vida que são pecados. Espírito Santo de Deus, promove uma colisão para que a grande chama que habita em Jesus, ela entre em contato com a fagulha que está em nosso interior, ao ponto de sermos uma única chama. Espírito Santo de Deus, nos confronta como Saulo foi confrontado, nos confronta como Zaqueu foi confrontado, nos confronta, Jesus, como a mulher samaritana também o foi. Nós queremos ser inquietados pela palavra do Senhor, como aquele paralítico foi também. Espírito Santo de Deus, nos retira da zona de conforto religiosa e nos transporta para o confronto do teu evangelho. Nos faz entender que é impossível servir a dois senhores. Nos faz compreender que as trevas não habitam em meio à luz, e que a tua luz, ela vença as trevas que estão em nós. Que a tua luz faça sucumbir as trevas que habitam em nosso coração. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero profetizar uma coisa muito maluca sobre a sua vida, algo muito de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que em nome de Jesus, o desejo pelo evangelho vai crescer tanto no seu coração, tanto no seu coração. O desejo por estar na presença de Deus vai crescer tanto no seu coração, ao ponto de você perceber como se o pecado fosse um pus saindo de uma ferida. O evangelho vai pressionar tanto a sua vida, que o pecado vai começar a sair como a infecção de uma ferida. Você vai sentir tanta pressão das coisas de Deus. Quando você lê a palavra, você vai sentir tanta dor no seu coração por não conseguir caminhar em cima dela. Quando você ouvir uma palavra de alguém, você vai entender, seus ouvidos eles vão doer diante de verdades tão genuínas, ao ponto de fazer você mudar. E não é a mudança pela dor, é a mudança pelo amor, porque o Pai corrige o Filho que ama. Que as chamas de amor do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. Do mesmo modo que Charles Finney um dia alegou que enquanto orava em um bosque, sentia ondas de amor vindo em direção dele, fazendo com que ele chorasse de maneira descomunal e clamasse o tempo todo por ver Jesus. Que nós possamos receber essas chamas de amor. Que Jesus venha nos confrontar em forma de pessoas. Que Jesus venha nos confrontar através da vida dos nossos pais, dos nossos cônjuges, mas que em todo tempo possamos entender que o confronto só tem um propósito: fazer com que a chama que está em nós se una com a chama que está nele, amém? Você pode erguer a sua mão por mais um momento e declarar: Ele me ama. Ele te ama, querido. Por isso Ele traz esse tipo de palavra, porque Ele nos ama. Por isso Ele traz essas palavras, Ele nos ama. Ele te ama, querido, Ele te ama. Seja confrontado pelo amor dEle. Bata de encontro ao amor dEle. Que a maldade que habita em nós encontre no amor de Jesus a redenção. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem aqui foi confrontado pela palavra de Deus hoje? Amém? Você foi, querido? Eu também fui, amém? Eu preciso dessa mudança. Eu preciso ser pressionado por Jesus para mudar todos os dias, amém?
E nós vamos alcançar essa estatura. Nós vamos correr atrás de Jesus até nos parecer, até que a gente pareça mais e mais com Ele, amém? Erga sua mão, Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo amor que está no nosso Pai. Que a graça que está sobre o Filho seja sobre nós, e que as suas consolações nos cerquem hoje e para sempre. Querido, vai em paz, que o Espírito Santo te abençoe em nome de Jesus. Amanhã às 19 horas, o nosso culto de celebração, amém? Quem quiser fazer a inscrição do acampamento, vá lá na secretaria e veja com o pastor Leandro.